E aí, pessoas que trabalharam a semana inteira, estão cansados. E aí, ouvindo o monarca, esse Luiz Felipe de Orleans e Bragança da Silva Sauro, falando besteira sobre a China. Tudo bem com vocês? Ai, tô cansado. Mas vamos lá, né? Vamos lá, porque não pode parar. Falei, o juiz deu casaganha pro Google e me chamou de nazista, porra. No, pode ser que no passado as instituições do Brasil foram boas, agora é uma piada, é uma desgraça. Concordo. Não tem instituição no país. Não vou negar o que você está falando. Muito pelo contrário, concordo com o que você está falando. O que eu estou dizendo é o seguinte: comparado, estou fazendo política comparativa. Não estou falando com aquilo Política comparativa, isso existe? que a gente espera. Temos boas instituições para aquilo que a gente espera? De jeito nenhum. Estamos longe de ter um Estado de Direito, estamos longe de ter um país desenvolvido, politicamente falando. Muito longe. Precisamos de várias reformas em todas as instituições, e represento várias delas. Agora, eu vou defender as instituições do Brasil acima de qualquer outra instituição de qualquer outro país, porque é nossa instituição. Ah, sim. É nossa. Então nós temos a gente tem que melhorar elas, temos que melhorar ela, temos uma ascensão em cima delas. Elas são boas e foda, né? Não dá pra são boas. Não, Você exagerou um pouquinho aí, só um pouquinho. Eu compartimentalizei como é que a gente compartimentalizei, não compartimentalizei. Pode considerar elas boas. E eu considero elas boas, olha, vou fazer agora, vamos então inverter a pergunta. Você acha que o nosso Congresso, o que você acha do nosso Congresso? Omisso. Assim, do ruim, bom, binário, ruim ou bom? Ineficiente. Não, ruim ou bom? Fala assim. Ruim. Tá, ruim. Você acha que o nosso Congresso é pior do que o Congresso chinês? Sim. Você acha que é pior do que o Congresso chinês? Aí eu discuto com você. É porque sabe, a gente vê... Tu fica dizendo que tu é de uma família imperial, uma parada que não existe há mais de 100 anos. A China, lá não tem liberdade, lá é uma merda, tal, tudo bem. Mas, pô, os caras estão dominando a porra do mundo, mano. Na China, lá não tem liberdade. Porque na cabeça vazia do monarca, né? Dentro da cabeça do monarca tem aquele macaco do Homer Simpson, sabe? Aquele batendo prato. Na cabeça dele, liberdade é poder falar coisas como opinião racista é crime, sabe? É isso aí para ele, liberdade. E não o fato de que poucas pessoas passam fome na China, se é que existem pessoas passando fome na China. 90% dos milênios tem casa própria. O nível de desemprego na China é baixíssimo. Para ele, isso não é liberdade. Liberdade é poder falar bosta num podcast qualquer, né? Não. O chinês acabou de ter uma ascensão social gigantesca, nunca antes visto na história da humanidade. Mas não é pelo Congresso. O Congresso deles não existe. Não, não é, né? Não é. Quem que fez isso, cara? Não é. Ai. Eu vou olhar para o que o centro político da China está fazendo. Tá lutando pelo chinês. Claro. Aí a gente olha pelo centro político do Brasil, tá cagando pro brasileiro. Olha, então, cagando pro brasileiro desde a época que a família desse arrombado chegou no Brasil, né? Eu prefiro ter... Porque aqui eu já não tenho liberdade, de verdade, pra falar o que eu quero. Eu já fui tirado da minha empresa, fui censurado pelo Xandão em todas as redes sociais, estou proibido de ter um canal na internet, tá ligado? Na China seria a mesma coisa, mas pelo menos lá os caras estão ficando ricos, a gente tá ficando pobre, tá ligado? Olha, não sei se a China tá com isso tudo, não. Primeiro, eles não estão lá pra defender povo. Que bicho comédia. Eu não sei se a China tá com isso tudo, não. Ai, socorro, né, mano? E vem dizer que falar que... O chinês não. Estão lá para defender o Partido Comunista Chinês. O povo chinês está totalmente subjugado pelo PCC. E o Congresso chinês não tem transparência. O que eles discutem? Primeiro que é PCCH. PCC é o primeiro comando da capital, que é o crime organizado, né? E o que eles... Não tem transparência, cara. Toda reunião que os caras fazem, eles têm que mostrar dados. O Congresso do Partido, ano passado, teve lá o Congresso do Partido Comunista. E aí o Xi Jinping foi lá e ficou, acho que 3 horas, 2 horas e pouco, uma parada assim, só lendo prestação de contas dos últimos 5 anos dele. Essa prestação de contas já tinha sido aprovada anteriormente, porque vai para os delegados para eles lerem, entenderem, questionarem. E aí eles aprovam, fazem ressalvas, e aí o Xi Jinping vai lá só para a lei e dizer, olha, a gente fez isso aqui, aquilo outro. Como que não tem transparência, irmão? Meu Deus do céu, cara. Eles se reúnem 3, 4 vezes no ano. É tudo socialista, tudo comunista. Tudo socialista, tudo comunista.
E não quer dizer que eles não estão trabalhando, cara. Eu não sei quantas vezes eles se reúnem por ano. Eu vou tomar como verdade o que esse cara está falando, que são 3, 4 vezes por ano. Mas não quer dizer que eles não estejam trabalhando o resto do tempo, né? Aí o do Brasil, eles se reúnem quantas vezes por dia? Quantas horas um senador brasileiro realmente trabalha lá no Senado? O que eles discutem? Nada. Eles não discutem nada, é uma proxy para dizer que temos democracia. Eles não discutem nada, é uma proxy para dizer que temos democracia. Essa frase não faz nem sentido, sabe? Não faz nem sentido. Porque eles não falam, olha, a gente tem uma democracia porque a gente tem um Senado. A China não fala isso para começo de conversa, né? E eles discutem legislação da China, os projetos do país. Que é a mesma coisa, pô. Estamos chegando lá. É pior. Estamos chegando. Não chegamos nesse nível de não sei, eu acho que porcaria. Já tá nesse nível, assim, não, cara. eu vou te falar, olha, se você usar o Congresso chinês como referência, para nada, é de referência de ditadura. Ao mesmo tempo você fala assim, o Congresso cubano, o que eles discutem no Congresso? Tira um monte de informação da bunda, anticomunismo barato e não tem argumento. Congresso cubano. Eu até falei, brinco com os deputados socialistas lá no nosso Congresso. Falei assim, vocês são muito melhores do que os deputados chineses, porque ao menos vocês têm que debater comigo, que sou da direita. Eles lá não debatem com ninguém. Eles ficam se debatendo entre eles ali, quem vai ter que comissão, mas eles não têm... Porque nesses países, né, países sérios, tua família foi pro saco faz tempo, né, irmão? Tem poder nenhum. É uma cúpula muito pequena que exerce poder absoluto. Como funciona lá mesmo, realmente. Tá bem nítido como é que funciona. Como que funcionam as costuras, as articulações políticas dentro da China? Não deve ser uma parada simples. Para né? eles terem. Agora, o que votaram? O Xi Jinping praticamente não tem mais como ser chancelado. Ele é um imperador, né? Pelo voto. Não, o imperador tinha legitimidade. Não, ele não é imperador. Ele tinha legitimidade tradicional, de unção, de uma série de coisas. Unção não, porque não é religioso, né? Unção, essa história de religião, era o que a tua família tinha, né? Que o rei foi escolhido por Deus, né? E umas aspas gigantescas, porque também tem que ser o Deus católico, ou cristão, né? Sei lá. E eles usavam essa desculpa para dizer que foi um enviado dos céus, né? Aqui na China nem tem isso. Quando você se autoimpõe um modelo em que você vira o líder inquestionável, sem ter nenhum critério de validação, nem o voto valida o cara. Aí tu fala com conhecimento de causa, né? Porque, de novo, é o que famílias reais fazem. Alguém elege o rei da Inglaterra? Não. É literalmente esse argumento que ele está usando. Validou ele? Validou um conjunto que não é a população. Os oligarcas chineses, né? Pois é. Oligarcas chineses. Oligarcas chineses, caraca. Ai, sexta-feira, né? Sexta-feira. Eu tô cansado, mano. Eu tô trabalhando pra caramba. Eu faço aula de chinês, vou no supermercado, volto pra casa pra ouvir o monarca. Pra ouvir o monarca falar que foram os oligarcas chineses que colocaram o Xi Jinping lá. Meu Deus, mano. Enquanto isso, os bilionários fugindo da China porque o Xi Jinping tá distribuindo a riqueza dos caras. Não só os oligarquias, ele próprio, né? Porque ele acaba comandando as oligarquias, né? Ele tem Mas ninguém reina sozinho, mano. Ninguém reina sozinho. Claro que todo mundo tem o seu ciclo de poder. Sério, é isso mesmo. E nesse ciclo de poder tem um processo. O meu argumento é, nosso ciclo de poder político tá na aparência é melhor do que a China. Pelo menos no princípio é melhor do que na China. Sim. Com certeza, concordo. Mas os resultados do nosso aparato político é inferior do que o do da China. Isso que é muito triste, isso de verdade. Isso é uma coisa que deveria ser aterrorizadora para a maioria das pessoas. Porque os chineses provaram que você não precisa de liberdade individual, você não precisa de democracia para crescer, vencer e competir. E isso é um baque no sistema democrático ocidental gigantesco. Monark, vamos lá, Monark. Essa ideia, né? Acho que a gente tem que passar desse ponto de democracia ocidental, né? Assim, a gente tem 3 exemplos que são bem simples de ver que são totalmente diferentes. O Brasil, que é uma pessoa, um voto, né? Todo mundo vai lá, vota, e uma pessoa... O meu voto tem o mesmo peso, sei lá, do
do Lehman, digamos assim, né? No nível de votação de eleição ali, um peso é igual para todo mundo. E aí a gente tem os Estados Unidos, que a eleição é para delegados. Tanto que o Trump foi eleito com menos votos. E aí eles também têm um sistema eleitoral onde as pessoas votam na terça-feira, que é para dificultar mais ainda, e tem todo um desenho de distritos eleitorais para dividir minorias, tipo negros, latinos e etc, sabe? Tem toda uma manipulação para piorar a situação do eleitor nos Estados Unidos. E a gente tem, por exemplo, a Inglaterra, que 0,2% da população vota para primeiro-ministro. Tem uma Câmara dos Lordes. E eles dizem que a Inglaterra é democracia. Um cidadão comum não vota no primeiro-ministro na Inglaterra. O cidadão comum não vota para o rei da Inglaterra. O rei foi escolhido por Deus, né? E a gente, de novo, aspas gigantescas, porque a gente sabe, né, que tem toda uma história da burguesia e de poderes religiosos escolhendo reis, né? Sim, não só na Inglaterra. Então, são 3 países que se dizem democracias e as coisas são completamente diferentes entre eles. Então, não tem uma democracia ocidental, não tem um modelo que todo mundo segue. Então, primeiro a gente tem que parar nisso, né? E aí essa história de liberdades individuais, eu volto no mesmo ponto. De que adianta, né? Eu não estou dizendo que não é importante, mas de que adianta o cara poder chegar e falar, olha, o meu presidente é um bosta, mas eu não tenho comida, né? Que o Bolsonaro que falava essas palhaçadas de nada é mais importante do que a nossa liberdade, nem a nossa própria vida. Então, se tu não comer, você não pode xingar o presidente. Então, a gente tem que começar do básico, né? Mas olha, eu tenho um pouquinho mais de informação. Cigarro de maconha. Não vou dizer que eu tenho mais informação que você, mas as informações. Espero que tenha, ser deputado, pô, se não tiver, tá foda. As informações que eu tenho é que eles não estão tão bem assim. Porque você vê o efeito de todo mundo que fica rico na China não quer ficar na China. Claro. Todo mundo. Um chinês rico aleatório, metafórico, né? Todo mundo. Me cita aí os chineses que foram embora, cara. Tirando aí os Jack Ma da vida, me cita aí os chineses que ficaram ricos e foram embora da China. Faz aí a lista de 5, pelo menos. Claro. E sai da China. Claro. Então ainda tem um efeito de não proteção de uma parcela de cidadãos que de fato adquirem, conseguem acumular riqueza e saem. O Brasil também tem essa dinâmica, por outras razões. Mas, de novo, né? Isso é mentira, né? O lance da China é mentira. O Brasil é porque os caras vão para paraíso fiscal e vão roubar em outro lugar, né? Lá é uma insegurança muito grande. É com a sua vida, né? É com a vida e com o patrimônio que aqui tá, agora com esse governo, certamente vamos entrar na mesma seara. Poxa, será que eu tenho direito à propriedade aqui nesse país? Né? Bom, o MST tá mais forte agora. Ai, 2023, gente. 2023, pelo amor de Deus, gente. Propriedade... Eu já falei isso, que isso para mim é um problema, essa coisa de comunistas chamarem de expropriação de propriedade privada. Tinha que ter um outro nome, que é para diferenciar de propriedade privada, tipo, o meu apartamento, o meu carro, sabe, essas coisas. Tinha que ter um outro nome, tinha que achar uma outra forma de chamar isso aí. Porque ficar falando de expropriação de propriedade privada, sempre na cabeça da pessoa vai dizer, ai, meu Celta, ai, meu barraco, sabe? Isso é um problema, porque aí vem esse tipo babaca e vai falar a mesma coisa, ai, será que eu tenho direito à minha propriedade privada? Entendeu? Tem direito, como tem na China, né? Como tem, sei lá, em Cuba, deve ter também. Porque a propriedade privada, nesse caso, são as indústrias, né? São os meios de produção. O problema é que na cabeça da pessoa comum, e aí vem esses caras, como eu falei, repetindo, propriedade privada é a minha casa. Você vê, a tirania de Estado. Você está criando caos patrocinado pelo Estado. O que é o governo hoje? É um governo... E um ponto do MST ali, né? Eles não invadem, eles ocupam coisas que não estão sendo usadas. Né? Se não está sendo usado, por que eles não podem ocupar? Por que eles não podem dar uma utilidade para aquela terra ou para o movimento do sem-teto, né, que é um prédio lá gigantesco que não tem ninguém morando? Por que eles não podem entrar lá e morar lá? Qual que é o problema disso? Por um lado, tirânico, porque age totalmente arbitrariamente, né, seja pelo executivo, seja pelo judiciário, tem uma tirania de Estado, e do outro lado temos caos social que muito dele é patrocinado pelo Estado.
né? Vai gerar caos no agronegócio, vai gerar caos nos investimentos, vai gerar caos na classe média, vai gerar caos comportamental. Então, essa é a dinâmica que estamos vivendo aqui. É uma transição para o Estado totalitário. É isso que está acontecendo no Brasil agora. Estamos numa transição. E essa transição ela é caracterizada pelo o que eles chamam de anarcotirania, né? É uma espécie de anarquia das oligarquias. Social, exato. Mas é imposta pelo Estado. É proposital. Sim. Então a gente tem que combater isso. Enquanto a gente está nesse período, por isso que eu digo, a gente não está no Estado totalitário ainda. O cara achar que Lula é esquerda a ponto... Ai, meu Deus do céu, mano. A gente ainda está na transição. Se olhar bem... Não, já temos os ecos do passado e os ecos do futuro. Já temos reflexos dois. Eu acho que quando o ministro do STF ignora a Constituição, passa por cima... porque na tua cabeça a Constituição é uma parada que não condiz com a realidade, Monarca. Dane-se, nada acontece com ele... Mas se a gente quiser chamar de democracia, é porque a gente está sendo muito legal com o Brasil, tá ligado? Na minha opinião, assim, é difícil, cara. Eu tô cínico, tô desiludido, entendeu? Eu tô triste, eu tô chateado, eu sinto que os brasileiros são escravos dessa elite oligárquica internacional. A gente não tem mais o país nosso, eu tô com inveja da China, tá ligado? Não tenho inveja da China. Tô com inveja. A China você pode ter inveja, pau no mundo inteiro, tá você ligado? pode ter inveja do país China. Isso. Mas não tem inveja do chinês. Por que não? Porque o chinês está passando por uma série de privações, e vou dizer mais. Todas as projeções que você tem, do que nós sabemos, é que a população chinesa vai reduzir drasticamente. A Índia vai passar, né? Vamos lá. Primeiro ele falou que os chineses estão passando por privação, e aí ele não fala que tipo de privação, porque tanto faz, né? É só jogar essa informação, os chineses estão passando por privação. Que privação, irmão? Que privação? E aí a população da China vai cair drasticamente. Então, teve uma matéria acho que foi da CNN, que foi uma matemática ridícula, que eles disseram que se a China continuar perdendo a população nesse ritmo, em 2100 vai ter só metade da população chinesa. Mas era considerando que não nascesse mais ninguém. Esse era o nível da matemática. A Índia vai passar, mas eles, com aquela política que eles impuseram na sociedade de ter um filho só, e isso demorou demais, agora está gerando uma derrocada habitacional muito grande. A população está ficando velha, pouca gente nasceu, e aí a pirâmide etária agora vem a questão. Agora vem a questão. Para muitos observadores ocidentais, falam assim, puxa vida, olha só, a população da China está caindo, o chinês está com nenhuma liberdade praticamente, está controlado socialmente. Esse conceito de liberdade dos caras é muito aleatório, muito vago, né? Nenhuma liberdade. É ridículo. Com aqueles aplicativos e uma série de monitoramentos sociais, tem punições dramáticas, você pode sumir de repente. Crédito social. Você não tem. Tudo mentira, gente, tudo mentira. Você não tem o devido processo legal. Mas para fazer tudo mentira, não tem o devido processo legal. Deixa eu contar a história para vocês. Eu tô querendo fazer um team building com o meu time, né? Vou fazer um piquenique, uma parada assim, né? Um churrasco, sei lá. E aí eu descobri que o ano passado eles fizeram um team building para jogar futebol. E aí uma das funcionárias se machucou nesse team building. Porque estava jogando futebol, aí torceu o tornozelo, sei lá. Ela se machucou. Ela processou a empresa quando ela se demitiu. E aí quando ela se demitiu, ela processou a empresa porque ela se machucou num evento da empresa. Porque o team building era um evento da empresa. E ela ganhou. Ela ganhou. Então, essa história de não ter devido processo legal é uma mentira. Absurda. Absurda. Tem muito processo legal na China. Eu trabalhava numa empresa e o meu contrato dizia que se eu ficasse mais de 30 dias doente, a empresa poderia me demitir. E aí eu estava conversando com o advogado e ele falou, cara, isso aí não aguenta 5 minutos num julgamento, porque é ilegal. A empresa bota aquilo ali no currículo, no contrato, para quem for ignorante olhar aquilo ali e achar que aquilo é verdade. Mas se acontece aquela situação e eu sou demitido por aquele motivo, eu processo a empresa e ganho. O cara falou, 6 meses. Sim, 6 meses de processo tu ganha isso aqui. Fazer negócio tem bastante liberdade lá.
Bom, eu também acho que, mas mesmo assim, tem que tomar cuidado. Mas veja agora, a população está caindo, vamos ter depopulação a partir de 2050. Vamos ter depopulação, mano. Gente, a população da China caiu a primeira vez no ano passado. A população do Japão já vem caindo há anos. Tem população de país europeu também caindo. Mas a preocupação desse cara é com a população da China. Depopulação. 50 e vai começar a baixar até 2100. Estão falando que vai diminuir talvez em 500 milhões. E 600. Essa fita aí que eu falei. É uma matemática maluca considerando que ninguém mais vai nascer. Que só vai morrer gente. 500 milhões da população chinesa. E muitos ocidentais olham isso e falam assim, que horrível. Mas é provável que o chinês esteja apostando exatamente nisso. É provável que eles estejam querendo sistematicamente aniquilar o próprio povo ou diminuir a população. É provável. Bom, mano, qualquer coisa é provável. É provável que eu saia daqui, vá lá tomar um banho e a Scarlett Johansson esteja me esperando no quarto. Isso é provável, tá? Não, na verdade isso é possível. Provável é pouco provável que ela esteja lá. Desculpa, eu confundi as coisas. É possível que ela esteja lá, pois é pouco provável. Então isso é provável, cara, não é provável. Tanto não é provável que eles já revogaram a lei de filho único, já pode 2 filhos. A província de Sichuan já pode infinitos filhos. Se quiser ter 10 filhos, já pode. E a tendência é que agora que isso vá cair logo, esse limite de criança. Então, não, eles não estão tentando acabar com a população. Tanto que eu falei até no vídeo sobre a política do filho único, de que aborto na China é livre para qualquer mulher. Sem explicação, só chegar no hospital e dizer que quer abortar. Mas hoje existe um atendimento psicológico para tentar entender o porquê que a mulher quer abortar, para tentar, dependendo da situação, óbvio, né? Convencer a manter a criança porque eles precisam ter mais filhos. Então, não, isso que está falando não é provável, isso não está acontecendo. Bom, essa política com certeza é provável, então eles já estão com isso equacionados. Não. A política foi pensada em a gente, na época, nos anos 60, eram 6 filhos por família. Era muita gente para dar conta de alimentação, saúde, educação, emprego. E eles pensaram, se a gente continuar nessa taxa, não vai ter como. A gente não vai ter comida para todo mundo. Vai morrer muita gente. Eles começaram esses planos de planejamento familiar para reduzir o número de filhos. Desculpa, nos 70. Nos 60 não, nos 70. E aí, em 79, começa a política de um filho único. Mas eles já vinham trabalhando isso aí antes, por anos. Porque justamente não tinha como dar conta de todo mundo. Não tinha como, não tinha comida para todo mundo. Eles já estão com isso equacionado, eles sabem disso perfeitamente. Então, a gente não pode estar pior do que isso. Quando você tem o próprio Estado querendo agir contrário ao crescimento populacional. Mentira. É natural. O crescimento populacional tem que ser natural. O Estado tem que... De novo, por que ele não fala isso da Itália, do Japão, da Alemanha, que já estão nessa situação? Por que ele não fala isso desses países? Por que será, né? Proteger essa movimentação natural e não tem que incentivar, inclusive, as pessoas terem filhos. Muitos países estão fazendo isso. A China está fazendo isso. Então, o que acontece? Quando você tem um Estado querendo fazer tem gente demais e a gente teria um IDH mais alto e um per capita mais alto se a gente reduzisse a população. Essa nunca foi a ideia da China, cara. É um pensamento globalista. Pensamento globalista. Exato. Mas genocídio, na verdade. É um genocídio, genocídio bonitinho. A gente não que você não mata, você só não deixa nascer. Concordo. Então, por isso que genocídio que não deixa nascer. Nossa Senhora, Jesus. Eu digo, comparado, você pega os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o Brasil está muito melhor que esses países. E o Brasil também está muito melhor que os países da região. É por isso que eu digo, eu tenho que dar uma mensagem aqui para a classe média brasileira, para ela poder lutar. Eu acho que a tua análise é perfeita. E é uma sintonia com o que eu também me drogar. Penso. Nós temos, de fato, exatamente isso que você mencionou. É um Estado tirânico, não temos o respeito da lei, o STF que interfere em tudo. Agora temos um governo com viés totalitário comunista. Quer aumentar o imposto em todo mundo? Gente, olha só, eu vou tomar um banho, eu vou comer e tomar cerveja, porque assim, o governo com viés totalitário comunista, sabe, não dá. Não dá. Eu vou parar por aqui, porque é sexta-feira. Como eu falei, eu tô cansado pra caramba. E amanhã a gente volta.